Pai, nós te louvamos pela vida da tua filha. Ela é muito preciosa. Sabemos que o Senhor a ama porque ela tem um coração inteiro para ti, Senhor. Cheia de fé e amor pelo Senhor. E é isso que move ela a escrever, Senhor, e a caminhar com fidelidade na tua presença. Nessa manhã nós te pedimos que o teu Espírito a revista de graça, de favor. O Senhor derrame sobre ela a tua unção, Senhor, de maneira que ela possa comunicar com graça aquilo que já está no coração dela, para a edificação da tua igreja. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode assentar. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Eu saio da igreja com a graça e a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está na campanha dos milagres, né? E esse livro, ele é um milagre. Está entendendo? Vocês vão entender como ele é um milagre. Porque aqui eu tenho vivido muitos milagres, né? Nós chegamos aqui em 2011, aqui na Igreja Batista do Angelim. Chegamos destruídos, chegamos... né, uma história forte, que é uma outra história. E fomos cuidados aqui com muita graça, com muito favor, com muito amor. E estamos aqui vivendo milagres após milagres. E eu louvo a Deus, né, por esse livro tão precioso, chamado Verdade Natural versus Verdade de Deus. É um livro que não é uma teoria. Aqui tudo é prático. Não é um livro de autoajuda, é um livro de como receber a ajuda do alto. Como é que a gente faz para receber essa ajuda do alto, né? Eu queria que botasse o slide 2. Isso. Como o livro Verdade Natural versus Verdade de Deus nasceu. Como é que esse livro nasceu? Gente, eu sempre fui uma pessoa de emoções muito constante. Sempre fui muito constante nas minhas emoções, no meu temperamento. Está aí a minha família que convive comigo, né, que conhece isso. Só que depois que eu entrei na menopausa, eu fui premiada com todos os sintomas. E, sabe, todos, não faltou nenhum. Quem já conviveu com uma mulher na menopausa, na sua casa, na sua família, sabe o que é isso, né? E esse assunto agora está até na moda, mas aprove a Deus me colocar na moda. Então, todos os sintomas que poderia sentir, eu senti. Não faltou nenhum da lista, gente. E, resultado, tive que fazer os tratamentos, claros, né? Minha médica está aqui, a doutora Tatiana, ginecologista, que me acompanha. Tem a doutora Luciana também, minha endocrinologista. Deus é muito bom, Ele sabe o quanto que eu fujo dos médicos, então Ele me rodeia de médicos. Porque Ele sabe disso, né? O meu cunhado, Marcel Neto, que também me acompanhou. E eu tenho visto Deus me rodear de mais médicos ainda, né? Mais médicos têm chegado aqui, porque Deus sabe o quanto eu fujo de vocês. Aí Ele me rodeia, bota na minha célula, bota no meu caminho, para me perseguir mesmo. Então, irmãos, eu comecei, fiz a reposição hormonal, glória a Deus por ela, me devolveu a vida, né? Mas acontece que nunca mais as coisas foram do mesmo jeito. Quando se trata de questão emocional, eu senti que eu fiquei um pouco mais fragilizada, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem as nossas emoções um pouco mais fragilizadas, coisas que antes não te abatiam, notícias que antes não te abatiam, agora bate. Se você não tiver aquela vigilância, né, espiritual, emocional, todo um contexto. Então, foi o que aconteceu comigo. Algumas notícias que antes não me abalariam, me abalou. E eu fui para o fundo de um poço. Essa imagem aí, gente, ela descreve exatamente uma pessoa com depressão. Quem já teve depressão sabe disso. Você se encurva, porque você tem vontade de se esconder, você tem vontade de sumir. Eu sentia zumbido no ouvido, eu não dormia de noite, não conseguia dormir 1 hora sequer, direto. Eu sentia angústia, eu sentia uma tristeza profunda. A coisa que eu mais amo é servir na casa de Deus.
eu não estava mais fazendo isso. Eu amo me congregar. Se tem gente que gosta de igreja, sou eu, gente. Que tem gente que gosta de culto, sou eu. Meu marido diz assim, amor, não vou nem te perguntar como foi o culto, porque tu sempre disse que foi maravilhoso. Eu não vou te perguntar, eu nunca vi tu dizer que um culto foi ruim. Porque realmente, gente, eu já chego com tanta vontade de estar ali, que para mim a música que tocar eu já estou achando maravilhosa, a palavra que pregar eu já viajo nela. E para mim os cultos são maravilhosos. E outra coisa, e de uma igreja tradicional a pentecostal. Eu me sinto alegre do mesmo jeito, não tem esse negócio comigo. Foi casa do Senhor, eu estou feliz. E o certo é que com essa depressão, né, eu tive uma depressão muito profunda, gente. Vocês não têm noção. A minha família sabe disso. Minha filha disse, mãe, teve um dia que eu orei dizendo, Deus, devolve a minha mãe para mim. Porque era como se ela tivesse perdido. Ela não tinha mais aquela mulher que aconselhava, aquela mulher cheia de alegria, cheia de fé, que dá aquela palavra de ânimo. Ao contrário, eles não podiam mais me dizer nada, porque aquilo me abatia. Em vez de eu vir com a palavra de ânimo, então foi muito estranho. Mas Deus permitiu, né? Que Ele tinha um propósito. Esse livro tinha que nascer. E aí eu fui, gente, o que acontece? Diante de um quadro como esse, a orientação veio. Tem que tomar o antidepressivo e depois faz um tratamento com psicólogo. Da forma como tu tá tão para baixo, não adianta só ir para o psicólogo. Você tem que tomar o antidepressivo para sair desse buraco e depois fazer o tratamento com psicólogo. Eu não concordei com isso, né? Como eu disse, eu fujo de tudo isso, mas tudo bem. A família, né, buscando o melhor para a gente, e aí tomei o primeiro antidepressivo. Quando eu tomei, gente, eu fiquei muito mal. Quando eu tomei o segundo, eu fiquei pior ainda. E aí eu tomei uma decisão, porque não tinha outra saída, né? Eu digo, eu não vou mais tomar, eu não vou continuar tomando, porque em vez de eu melhorar, eu estou piorando. E aí, gente, o que a gente faz nessa hora? Senhor, tem misericórdia de mim? Me ajuda. Venha ao meu socorro. E aí, irmãos, eu fiz uma oração, né? Pode passar o terceiro slide, pode passar o quarto. Aliás, deixa no terceiro. Exato. E eu esqueci que nesse período que eu estava nesse desespero, eu fiz uma oração específica para Deus. Eu tinha me esquecido, pastor. Mas Deus não esqueceu. Deus não esquece a oração que você fez, meu irmão. Você pode até esquecer, mas Deus não esqueceu. E eu tinha esquecido completamente que eu tinha dito assim, Senhor, João 7,38. Gente, eu trouxe tudo escrito, porque é muita coisa para falar. E para a gente não abrir a Bíblia e tudo. Depois tudo está no livro, vocês podem ver no livro. Só isso aqui que não está, porque eu tinha me esquecido dessa oração, era para ter escrito isso no livro, eu não escrevi. Eu disse assim, Senhor, a tua palavra diz que quem crê em ti, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, eu creio em ti, como diz as Escrituras. Então, Senhor, faz esse rio fluir de dentro de mim. E lá em Ezequiel 47, ele diz que por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Se tiver morte, o rio vai trazer vida. Se tiver escassez, o rio vai trazer provisão. O rio traz cura. E esse rio é a presença do Senhor dentro de nós fluindo. E eu disse, Deus, é o seguinte, a tua palavra diz que se eu crer em ti, como diz as Escrituras, do meu interior vai sair rios de água viva. A tua palavra diz em Ezequiel que por onde esse rio passar, ele vai curar, ele vai transformar. Então, Senhor, se esse rio fluir de mim, eu vou ser curada. Eu vou sair desse buraco. Senhor, faz esse rio fluir, eu creio em ti, como diz as Escrituras, Pai. Então eu fiquei, Senhor, está aqui a tua palavra. Eu creio em ti, como diz as Escrituras. Só que eu esqueci, gente, que eu tinha orado isso. E Deus realmente foi me restaurando, né? Foi me curando, me transformando. E o que aconteceu? Gente, pode passar o próximo slide. Um detalhe aqui. Eu não estou dizendo aqui que nenhum cristão deve tomar antidepressivo. Não diga isso, não diga o que eu não disse. Eu estou contando um testemunho, no meu caso, até porque eu não consegui, né? Não deu, não funcionou para mim. E quando aquilo padrão não funciona, a gente vai, né, pede socorro e Deus nos socorre. Então, eu não estou aqui dizendo. Eu só estou dizendo o que aconteceu comigo e eu acredito, que de 10 pessoas que tomam antidepressivo, 1/3 realmente precisava.
Um outro terço talvez precise fazer um tratamento hormonal. Precise fazer tratamento, suplementos, vitamina B12, né? Coenzima Q10, ômega 3. Agora eu estou toda suplementada aqui. Então, às vezes, você só precisa ver como é que está a sua questão nutricional, né? Que nossa alimentação hoje ela é muito pobre, né? Então, o que acontece? Então, um terço talvez só precise fazer um tratamento hormonal ou nutricional. E um outro terço só precisa gastar mais tempo com Deus e com a palavra de Deus. Está entendendo? Porque às vezes a gente não está gastando tempo suficiente com o Senhor e com a palavra para ser restaurado. E esse era meu caso, porque o que acontece? Quando você não está bem de alguma forma, o que aconteceu comigo? Eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia no ritmo que eu tinha, né? Eu não estava orando mais como eu orava antes, eu não estava lendo a Bíblia mais como eu lia antes, eu não estava jejuando como eu jejuava antes. Então, a sua produtividade espiritual cai, e claro que chega a conta. E a conta chegou. E eu estava nesse nível, né? Mas clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, né? E me deu socorro. Então, quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me deu um versículo que foi como iniciou esse livro. O versículo é 2 Coríntios, pode passar o próximo slide. 2 Coríntios 10, 3 ao 5, que diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Gente, nossa mente ela é um campo de batalha. Nossa vitória ou nossa derrota começa aqui. Ó. A minha derrota ela começou aqui, porque eu comecei a ver coisas que em outras épocas eu viria e diria eu vou vencer. Só que nesse período eu olhei e disse eu vou sucumbir, porque minha mente acreditou dessa forma. Então a mente é um campo de batalha. Por isso que hoje as pessoas estão com muito problema mental. Saúde mental é a bola da vez. Está todo mundo com problema de saúde mental. Por quê? Porque a gente é bombardeado de muita informação. E muita informação que muitas vezes não edificam, não são necessárias. E a gente está deixando de gastar tempo com Deus, com a palavra de Deus, com coisas que realmente vão nos nutrir, nos fortalecer, né? Então, aqui diz assim, embora a gente ande nessa carne, está todo mundo na carne. Não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais. Gente, se você tentar vencer qualquer coisa só no natural, você não vai vencer. Porque existe uma batalha que é espiritual. Existe uma arma que é espiritual. Existe uma luta. A Bíblia está falando aqui, embora você talvez não tenha consciência, não, eu estou em luta, existe luta? Existe. Talvez você não saiba disso, mas ela está acontecendo. E Satanás está tentando te derrotar. E onde ele tenta te derrotar? Na tua mente. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus para que a gente tenha uma mente transformada. Uma renovação de mente. Inclusive, há um capítulo no livro que fala sobre renovação de mente. Como a gente ter uma mente renovada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar tudo que é a palavra de Deus, colocar na minha mente. E aí, o que aconteceu? O que eu identifiquei? Quando Deus me deu aquele versículo, o Senhor me falou, olha, pode passar. Satanás aproveitou esse momento de fragilidade emocional e construiu fortalezas em teus pensamentos. Os meus pensamentos, Satanás construiu um monte de fortaleza, tu não vai vencer, não vai dar certo, não tem saída. Gente, não eram coisas tão grandes, mas aos meus olhos estavam grandes. E é assim que muita gente cai o semblante. É assim que muita gente se deprime. É assim que muitas vezes a pessoa está arrasada. Por quê? Porque aos olhos dela aquilo é gigante. Mas não é um gigante. É porque é como ela está vendo. É como a mente dela processou aquilo.
Tudo é a batalha na mente, né? Então, eu tomava cada verdade natural. Gente, isso foi um conceito que Deus... Por isso que o título do livro é esse. É verdade natural versus verdade de Deus, porque existem duas coisas. Existe a verdade natural e existe a verdade de Deus. O que é a verdade natural? É aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou ouvindo, é as circunstâncias, os desafios, tudo é verdade natural. Eles não são mentiras, é verdade, mas é uma verdade natural. Mas existe a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? É o que Deus lhe prometeu. É o que está na palavra. Aleluia! Isso é que prevalece. É a verdade do Senhor que prevalece. Então, alguns pontos, pode passar, alguns pontos foram profundamente ministrados ao meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Reconhecer que é uma luta constante na qual Satanás tenta construir fortaleza dentro de nós, fazendo-nos ver tudo pelo ângulo natural ou pelas circunstâncias que estamos enfrentando. Saber que existe diferença entre verdade natural e verdade de Deus. Pode passar. Nossos pensamentos precisam sair das circunstâncias que estamos vivendo e observando e devem ser substituídos pelo que Deus pensa daquela situação. Eu não tenho que pensar de acordo com o que eu estou vendo, eu tenho que pensar de acordo com o que Deus pensa daquilo. O que Deus pensa sobre isso? Lá em casa agora, depois desse livro, chega qualquer coisa. Priscila outro dia chegou, mamãe, não sei o que, filha, essa é a verdade natural. E qual é a verdade de Deus? Ela... É mesmo. Eu digo, bom. Então, pergunte para Deus qual é a verdade dele e aquiete sua alma. Agora o negócio lá é assim. Falou uma coisa, verdade natural. Quero saber qual é a verdade de Deus. Aleluias, né? Então, para cada verdade natural que estamos vivendo, Deus tem uma verdade dele, né? Outra coisa que eu entendi, que Deus ministrou no meu coração. O justo foi chamado para viver pela fé. Aqui tem 4 referências, pode passar. 4 referências bíblicas. Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. Em 4 livros da Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, o Senhor diz a mesma coisa. O meu justo viverá pela fé. Você sabe o que é fé? É a certeza das coisas que não se vê. O que tu está vendo, meu irmão, não é fé. Se tu já está vendo, não é fé, já aconteceu. Fé é o que tu não vê. E às vezes a gente decai o semblante porque a gente tem uma promessa e aí tu olha e tu não vê a promessa. Mas, meu irmão, isso é viver pela fé. Viver pela fé é quando você não está vendo. Não tem para onde sair. Meu Deus, eu olho para... Isso aqui não tem saída. Não tem como acontecer. Então é fé. Está enquadrado. E o justo vai viver pela fé. Por isso que Deus permite muitas situações difíceis na nossa vida, porque Ele está nos desenvolvendo a nossa fé, nos ensinando a ter fé. Como é que eu vou aprender sobre fé se eu não for colocada diante de circunstâncias que requerem de mim fé? Porque às vezes a gente quer tudo pronto, mas não vai vir tudo pronto. É uma frase que eu aprendi com a pastora Rosa, eu acho que ela nem lembra, no encontro de casais que teve lá no Praia Mar. Ela falou para os casais, ela disse, gente, seu marido não vem pronto, sua esposa não vem pronta. Quem pensar que eles vêm pronto, vai se iludir. É um processo, você tem que ter paciência. Vai vir um diamante, uma pedra para ser lapidada. Eu já digo isso para minha filha. Minha filha, não vai vir pronto. Vai ser um processo. E aí você vai dependendo de Deus, com sabedoria, porque a mulher que edifica a casa, a mulher sábia edifique e a tola destrói. Então você com sabedoria vai edificar, mas nada vem pronto. Na vida do cristão não vem nada pronto, gente, porque tudo é por fé. Se você quiser coisa pronta, desista da caminhada com fé, mas desista das vitórias também. Né? Então discernir que aos olhos de Deus, pensar fora da sua vontade ou da sua verdade, é uma atitude altiva, porque ele diz assim, levando cativo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? É um pensamento que diz assim, Deus não vai fazer, Deus não pode. Isso é uma altivez que se levantou contra o conhecimento de Deus, porque Deus pode.
Então, levando o cativo, né, aos olhos de Deus, pensar fora da sua vontade ou fora da sua verdade é uma atitude altiva e cria fortalezas satânicas dentro de nós que nos consomem emocionalmente e drenam as nossas forças. Meu irmão, se você pensar fora do que Deus pensa, você vai perder as forças. Se a gente olhar para as notícias, né, a gente perde as forças. A gente tem que olhar para o que Deus está falando. O próximo versículo, o próximo slide. E aí, gente, o que Deus me diz para fazer? Depois que Ele me falou esse versículo, me disse, olha, tua mente foi tomada por Satanás, a luta é espiritual, e aí tu tem que pensar como eu penso. E aí eu digo, Deus, como é que eu faço? Deus diz assim, pega a minha palavra, começa a catalogar versículos de encorajamento, versículos de esperança, de promessa, e copia. Gente, está aqui minha cadernetinha, para provar. Aí eu comecei a fazer cópia dos meus versículos, tudinho, ó, copiando os versículos, e aí Deus disse assim, agora tu vai fazer o seguinte, tu começa a repetir os versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se precisar repetir 10 vezes, repete. Até tu acreditar. Foi o que Deus me disse para fazer. E eu comecei, gente, aqui tem tanto versículo, glória a Deus. E o que eu mais fiquei impressionada, pastora, que foi no Aviva Mulheres, não sei se Laiane está aqui. Glória a Deus. Laiane, eu estava do lado de Laiane e a pastora citando uns versículos, a bispa Ana. E eu dizia assim, Laiane, esse versículo tem na minha caderneta. Aí eu, meu Deus, olha, Deus também me deu esse versículo. Aí a bispa Ana dizia outro versículo, eu dizia, olha aqui, Laiane, também tem na minha caderneta. Parece que ela está lendo a minha caderneta. Porque eu estava nesse processo, né? E, gente, Laiane tem participação especial nesse livro. Aliás, tem muita gente, a pastora Cleide, né? A pastora Cleide é minha intercessora, me deu um presente muito precioso, gente, que foi um livro do Dave Robson, o Andar no Espírito, Andar no Poder. Gente, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Se você quer andar no Espírito, andar no poder, leia o livro do Dave Robson. E a pastora Cleide ligou para mim e disse, olha, Deus mandou te mandar esse livro. Eu não sei, eu estava orando aqui e realmente foi um presente muito precioso. E a Laiane, esse livro não era para ser um livro, né? O que Deus me deu, eu fiz os rabiscozinhos. E aí eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, e as pessoas que eu compartilhava, elas diziam, olha, eu me levantei depois que tu compartilhou esses rabiscos comigo. E aí eu fui compartilhar com Laiane também. E aí Laiane disse, Leda, isso aqui é um livro? Aí eu disse, eu também estou achando que é. Então Laiane identificou que era um livro, assim, ela fez o diagnóstico. É um livro, tem que nascer. Gente, eu já tinha esquecido de outro detalhe, por isso que eu disse, pastor, é tanta coisa para contar. O pastor, na adoração profética, o pastor, esqueci o nome dele, aquele Denis, ele me chamou aqui na frente, chamou eu e o Marcel Filho, e ele disse assim, tem que nascer. Deixa nascer, deixa nascer, deixa nascer, e ficou dizendo isso, tem que nascer, deixa nascer, deixa nascer. Irmãos, eu tenho uns 10 livros escritos, só não estão publicados. E o que eu entendi, deixa nascer, enquanto está no ventre, ninguém vê a criança, né? Você só vê uma criança quando ela sai do ventre. Vocês estão vendo 2 livros. Tem 2 livros que nasceram, mas eu tenho vários livros escritos. E ele dizendo, deixa nascer, deixa nascer, deixa nascer. Eu digo, Senhor, agora eu vou começar. Agora o negócio vai. Vai nascer, em nome de Jesus. Vai ser um de cada vez, mas vai nascer. E aí eu senti que esse era o que tinha que nascer primeiro, porque era o que estava queimando mais no meu coração, né? E aí nasceu. Sim, irmãos, eu esqueci de um detalhe. Que eu estava falando, meu Deus, é por isso que eu disse que é muita coisa, né? Como o tempo é curto e eu quero contar tudo. Tudo não, uma parte, que não vai dar. Mas aí vocês leem o livro e pegam o resto da história. Quando eu falei de que eu orei e pedi com as águas, que se me influísse as águas eu seria curada, eu esqueci dessa oração. Mas aí a gente teve a conferência com o Nil e com a Daiane, e o Ministério da Família ficou com eles um dia todinho, foi presenteado, né? Eita, presente bom aquele. A gente passou o dia todinho com eles, trancado ali numa sala, o sábado de carnaval, pulando carnaval, a gente. Foi o melhor carnaval que eu já tive na minha vida. A gente ali, né, sendo ministrado, e no final ele pediu para orar pelos casais. E quando ele orou por mim, olha o que ele falou. Eu vejo rios de águas vivas, rios violentos fluindo de ti,
rios com poder para restaurar, rios com poder para chamar à existência. Eu disse, meu Deus, é meu livro. O meu livro eu até escrevi assim, que você seja tão restaurado quanto eu fui. E esse livro, ele ensina você a chamar a existência. E aí, quando ele falou dos rios, eu disse, meu Deus, Deus ouviu minha oração. Eu pedi pelos rios de água viva. E eu tinha esquecido. Então, Deus não esquece. E Deus usou ele para falar, olha, aquela oração que tu fez, pedindo por esses rios de água viva, que se fluísse de ti, tu seria curada, estão aqui. E ele ainda disse mais, que as águas estavam numa velocidade violenta, irmão. Se prepare. Que eu quero derramar essas águas tudinho. Aleluias. Então, irmãos, o que é que a gente descobre? Deus me mandou fazer isso, né? Copiar, decorar repetidas vezes. E eu fui gradualmente retomando minha rotina. Depois desse exercício que Deus mandou fazer, pega versículo, copia versículo, anota numa caderneta. Essa caderneta, eu ando com ela na minha bolsa. Eu estou esperando um negócio, em vez de eu estar no celular vendo besteira, eu releio os versículos, releio as promessas. Deixa eu ver aqui o que Deus me prometeu. É isso aí. Então, assim, é algo que eu adquiri, é hábito agora mesmo. Terapia, é minha terapia, gente. Deus me deu aí essa terapia do céu. E é tremenda. Sabe por quê? Próximo slide. Porque o Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Gente, a Bíblia diz que a lei do Senhor ela é perfeita e ela tem poder para restaurar a alma. Como é que eu fui restaurada? Eu peguei a lei, copiei, declarei até a fé vir, né? Porque a fé vem pelo ouvir. E eu comecei a ser restaurada. Eu comecei a me levantar. E aí eu saí do quarto, né? Porque nesse período eu me separei, pedi licença para o meu esposo por um período de tempozinho pequeno para eu ficar trancada no quarto de estudo que a gente tem lá em casa. Eu digo, gente, eu preciso, vocês sabem, né? Eu estou precisando aqui. E não era para me isolar, porque a pessoa que está com depressão é perigoso ela ficar só, né? Para alimentar a dor. Mas não era para isso, era para fazer o que Deus tinha mandado eu fazer. E um certo dia eu saí do quarto, Priscila disse que nesse dia ela tinha orado. Senhor, devolve a minha mãe para mim. Eu saí e disse, filha, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre. Eu estou cheia de esperança, eu estou morta de felicidade. Mudou tudo. Aquela lenda se foi. E ela disse, aleluias, glória a Deus. E ela disse, mamãe, eu tinha pedido a Deus para devolver a minha mãe para mim. E ele devolveu uma melhor. Eu estou com mais fogo ainda. Ai, glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, com isso, né, quando eu comecei esse processo de restauração, aí eu voltei à minha rotina de jejum, de oração em línguas, né, oração em minha língua, oração em línguas para edificação pessoal, como ensina no livro do Dave Robson. Gente, eu estou com uma energia tão grande, a força do boi selvagem, pastor Joaquim. Pastor Joaquim disse que sempre pediu a força do boi selvagem. Eu digo, eu quero a oração do pastor Joaquim. Eu quero a força do boi selvagem que o pastor Joaquim tem também. Em nome de Jesus, porque é uma promessa, né? Que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e vigor. E eu digo, olha, eu vou ser uma velhinha cheia de seiva e vigor. Porque é uma promessa e a gente tem que tomar posse e declarar ela sobre a nossa vida. Amém? Então aí eu comecei a oração em línguas para edificação pessoal. Quem quiser saber mais disso, leia o livro do Dave Robson, que é maravilhoso. Pastor Joaquim, pastora Rose fizeram uma conferência com o Dave Robson, não foi, pastor? Vocês participaram de uma conferência com o Dave Robson. E por isso que eles têm esse fogo todinho, gente. É porque ele não conta os segredos todos, mas eu vou contar. Essa unção, esse derramar que tem aqui, ele vem de... Pode falar, pastor. Se quiser falar. Eu estou puxando, eu já disse para o pastor Joaquim que eu vou escrever um livro com a história dele. Porque eu quero saber todos os segredos. Eu quero trilhar esse caminho. Né? Tem muita coisa. Então, eles foram para essa conferência do Dave Robson sobre oração em línguas, chegaram incendiados, aí vem Dandu que toca fogo de um lado, Dave Robson toca fogo do outro, e é resultado que eles estão pegando fogo até hoje.
e tocando fogo na gente. Glória a Deus. E aí comecei leitura da palavra de novo, confissão da palavra, adoração, que é outra arma de guerra. Você pega um louvor, coloca e começa a cantar. Quero trazer, dizendo que o Senhor é bom, né? Tu és bom, em todo tempo és bom. Então, declarando, né? Ali, que são sementes. E serviço ao corpo de Cristo, gente. Eu amo servir. Aqui na igreja, por um bom tempo, a pessoa perguntava assim, onde tu trabalha, em que ministério? Eu digo, em todos, o que faltar, eu estou lá. Eu já fui vermelhinho, eu já fui consolidação, eu já fui cerimonial, estou no Ministério da Família, estou nos anfitriões, estou no translado. É o que precisar, gente. Porque eu não tenho nome, teve a necessidade, eis-me aqui. Na época da pandemia, a igreja estava fechada, não podia ninguém vir. A gente veio assistir os cultos, que eu digo, eu que vou ficar assistindo culto de televisão. Culto frio desse, eu vou para lá, que o fogo está lá. E a gente veio assim mesmo, sem poder, né? Que ninguém ouça aí. E aí, no começo, nos primeiros cultos, não tinha diácono. Eu digo, Marcelo, filho, pega um copo d'água, leva para o pastor Joaquim ali no culto, que aqui a gente faz qualquer serviço. E assim, Deus tem nos feito caminhar, né? Próximo, pode passar. Então, quando eu me dei conta, eu estava mais forte do que nunca, gente. E sem nenhum antidepressivo. Aleluia! Glória a Deus! Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Salmo 34, 4. E de todos os meus temores me livrou. Tem uma canção, né? Os que olham para ti, radiantes ficarão. Olharei para ti. Então, os que olham para o Senhor, radiante ficarão. Olhem para o Senhor, meu irmão, que tu vai ficar radiante. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu tirei os olhos de Deus. Eu botei os olhos nas circunstâncias, no problema, nas adversidades. Só foi isso. Quem olha para o Senhor fica radiante. Quem olha para a palavra, para as promessas. Oi? Deus é bom, aleluias. Então, os desafios que me aguardavam pela frente eram os mesmos. Do lado de fora, tudo estava do mesmo jeito. Gente, aqueles problemas que eu disse que foram gatilho para a minha depressão, eles não mudaram, eles não saíram. Mas eu mudei. Está entendendo? Aí, gente, esse é o segredo. Deus quer primeiro mudar a gente. Eu tenho até uma frase que eu boto no meu livro, de um pastor, que é bem interessante, que a gente quer que as coisas do lado de fora mudem primeiro. E Deus não vai mudar do lado de fora, enquanto Ele não mudar do lado de dentro. Para nosso bem, porque quando a gente fica bem do lado de dentro, mesmo quando está tudo mal do lado de fora, gente, isso não tem preço. Não tem dinheiro que compre paz interior. Não tem dinheiro que compre um coração que está alegre e independente das circunstâncias. Não tem dinheiro que compre paz no meio da guerra. Você está no meio da guerra, mas você tem paz. E é isso que Deus quer nos dar. Ele tem para nos entregar, né? Então, as verdades naturais haviam substituídas pelas verdades de Deus, e isso fez toda a diferença. As fortalezas que Satanás havia construído em minha mente foram sendo destruídas por meio de uma nova maneira de pensar. Né? Minha mente havia sido renovada, conforme Romanos 12. Né? Então, o segredo pode passar. O segredo é pensar como Deus pensa e falar como Deus fala. Quando Deus viu a terra sem forma e vazia, o que foi que Ele disse? Haja luz. Deus não disse, está sem forma, está vazia, não tem jeito, eu vou sucumbir. Não, Deus disse, haja luz. Esse é o segredo. Pensar como Deus pensa e falar como Deus fala. Gente, essa história aí está lá em Êxodo 13, 14, a gente não vai ler as referências, que é a história dos 12 espias. Esses 12 homens foram espiar a terra e os 12 tinham uma promessa. Deus prometeu, eu vou entregar essa terra para vocês. A promessa estava lá. Mas você sabe quantos acreditaram na promessa? Somente 2. Deixa eu só... Faltou aqui a voz. Somente Josué e Caleb acreditaram que a promessa podia se cumprir. E somente Josué e Caleb disseram assim, Deus pode nos dar essa terra. Os outros disseram, não tem como, é impossível. Nós somos aos olhos dele como gafanhotos.
Isso aí é a descrição deles. Verdade natural. Verdade natural é impossível. Verdade natural, a terra é muito forte, a gente não vai ter como vencer. Verdade de Deus, vocês vão entrar na terra. E a gente tem que fazer uma escolha todos os dias, amanhecer o dia. Escolha a verdade de Deus. Não interessa o que você está vendo, não interessa o que você está ouvindo, não interessa o que você está sentindo. Não, mas eu estou sentindo, eu estou com pavor. Mas você não vive por sentimento, você vive por fé. Nós não fomos chamados para viver por sentimento. Nós não fomos chamados para viver por circunstância. Nós fomos chamados para viver pela fé. Então, o que aconteceu? E eu vou mais longe. Gente, dos que saíram do Egito com uma promessa, a Bíblia fala que eram 600 homens, além de mulheres e crianças. Então, muitos teólogos acreditam que, no mínimo, 2 milhões de pessoas saíram do Egito com a mesma promessa. Vocês vão entrar na terra em 40 dias. Era para ser isso. Deus não disse o número de dias, mas a previsão era essa, que em 40 dias eles conseguiriam. O trajeto, o percurso era de 40 dias. E por que só 2 entraram? Porque só 2 creram. Porque só 2 olharam para a verdade de Deus e não para a verdade natural. Isso nos ensina que olhar para a verdade de Deus não é uma estatística tão grande no meio da igreja. Porque ali era a igreja de Cristo. Você está entendendo como tem crente derrotado? Como tem gente derrotada, está andando com Jesus e está andando em derrota. Por quê? Porque anda com Jesus, mas não olha para Jesus. Anda com Jesus, mas não olha para a palavra. Olha para as circunstâncias. Meu filho está doente. O médico disse que não tem jeito. E daí? E o médico é a última palavra? A última palavra ela não vem dos médicos, né? Tem uma música que diz, ela vem do Senhor. Não tem jeito. Tem jeito, meu irmão. Tem jeito, porque nós temos a palavra do Senhor. Então, irmãos, somente 2. Então, a gente tem que estar entre esses 2, entre Josué e Caleb, entre os que creem. Pode passar. Isso aí está no capítulo 3 do livro, né? Pode passar. A verdade de Deus é o capítulo 3. Eu estou pincelando os versículos, né? Os capítulos. Para cada verdade natural, há uma verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Tudo que está na palavra é verdade para a gente. É tudo que está na palavra. Isaías 51:2 é um versículo que Deus há anos fala comigo. Sempre o Senhor me chama para esse versículo. É porque às vezes eu me esqueço. Mas agora eu não lembro, eu não esqueço mais não, porque eu estou com um livro escrito. E agora eu ando assim, me lembrando. Não, Senhor, está aqui. Isaías 52:1 diz assim: olhai para Abraão, vosso pai. Deus está mandando a gente ter um olhar. Olhe para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque ainda quando ele era um só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os lugares assolados. Fará o seu deserto como Éden. O Senhor vai fazer a tua solidão, irmão, como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de cântico. Não interessa quanto está a tua solidão, quanto está o teu deserto. Aqui tem uma promessa, olha para Abraão. Por que Deus nos manda olhar para Abraão? E eu ainda botei mais um versículo, porque ainda tem gente que diz assim, o que eu tenho a ver com Abraão? Eu estou na nova aliança. Pois eu vou te responder. O que tu tem a ver com ele? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Aleluia! Então você tem tudo a ver com Abraão, tudo. Porque ainda tem aqueles teólogos do inferno, né, que chegam dizendo, separando Bíblia, porque agora, gente, o negócio está sério. A gente vê tanta doidice nessa internet, tanta gente ensinando o que não aprendeu, e aí você liga lá, está o cara dizendo, não, agora nós estamos na nova aliança, não olhe para Abraão. A Bíblia diz que se a gente está em Cristo, nós somos descendentes de Abraão e herdeiro das promessas que foram feitas a Abraão. Cada promessa a Abraão nos pertence. Por isso que Mateus 1 começa aquele bando de genealogia que a gente lê e diz, meu Deus, por que escreveram tudo isso? Não vejo sentido. Mas tem sentido. Mateus 1:1.
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que Mateus estava querendo dizer aqui, inspirado pelo Espírito? Esse Jesus que veio agora, o Salvador, né, o Filho de Deus, ele vem da promessa que foi feita a Abraão. A promessa foi feita a Abraão, está se cumprindo em Jesus. Então, nós temos tudo a ver com Abraão, gente. Abraão é o pai da fé. Foi o primeiro homem que Deus chamou para andar em aliança. Porque, se eu fosse contar a história todinha, eu contaria, mas não dá tempo. Como quebrou a aliança, né? Adão e Eva, e aí a terra ficou desencaminhada, aí veio Noé, e teve o dilúvio, mas aí chegou Abraão. Vamos aqui, vamos começar de novo. Agora vai. E vai ser com Abraão. Ele é pai da fé. Eu tenho que olhar para Abraão. E agora que a gente vai entender mais ainda, por que a gente tem que olhar para Abraão, né? Pode passar. Romanos 4, 18, 22. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será sua descendência. Gente, você já viu alguém esperar contra a esperança? Eu estou esperando contra a esperança. Eu não tenho esperança, mas estou esperando. Abraão creu contra a esperança. Por isso que a gente tem que olhar para Abraão. Por isso que Deus diz assim, olha para Abraão. Porque Abraão creu contra a esperança. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos e amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidades. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso. Aleluias! O que foi que Deus prometeu para Abraão, gente? Um filho. Aí, não, gente, as coisas de Deus são desse jeito. Quando você entende isso, Abraão, tu vai ser pai de multidões. Ah, ótimo, Senhor, obrigada. Com essa tua mulher que tu tem aí, não vai ser com outra, que eu não vou prometer coisa errada. É com a tua esposa, Sara. Só tem um problema, Senhor, Sara é estéril. Então você entende como Deus gosta de dificuldade? Não é que ele gosta de dificuldade, é porque na dificuldade o poder dele vai sendo manifesto. Então a gente sempre recebe uma promessa contrária ao que a gente está vendo. Como é que Deus escolhe um homem que a mulher é estéril e diz, vocês vão ter um filho, de vocês vai nascer uma descendência enorme e a mulher não pode ter filho? A história de fé, gente, já começou desse jeito. E é desse jeito, as promessas que você recebeu, você olha e não vê. E não tente ver pelos olhos natural, pela verdade natural. Você tem que olhar a verdade de Deus. Eu creio, Deus vai fazer, Deus já falou. Então, o que acontece? Aí Abraão, né, como se não bastasse, o tempo passou. Sara, além de estéril, entrou na menopausa. Igual a mim. Não pode mais gerar, né, biologicamente. Aí vem um segundo desafio. A mulher já era estéril no tempo de fértil. E depois que passou o tempo... Como é que fica, idosa? Aí ficou 2 desafios. Mas a promessa estava lá. Tu vai ter um filho, tu vai ser pai de multidão, de ti eu vou fazer uma grande descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É coisa de pirar, né? Mas o que acontece? A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Então, quando você quiser duvidar e desistir, olha para Abraão. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Por quê? Porque Abraão passou pelos mesmos problemas que nós passamos. Pelas mesmas dificuldades. E eu acho interessante que a promessa para Abraão é de toda uma descendência. Aí vem o filho dele, Isaac, que depois de muitos anos veio, mas veio, glória a Deus, porque Deus é fiel. Porque ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Aí vem Isaac, né, continua a promessa. A mulher de Isaac, gente, adivinha, era estéril. Também. Eu digo, meu Deus do céu, misericórdia. É aquela coisa de você dizer assim, Senhor, parece que só acontecem as coisas comigo, parece que só comigo é mais difícil, parece que só comigo que o bicho corre atrás. Não é, meu irmão, é porque você foi chamado para viver pela fé. Então, tu vai ver nas verdades naturais o oposto do que Deus tem para ti. Abraão viu o oposto, Isaac viu o oposto, as pessoas que saíram em direção à terra da promessa viram o oposto, e é desse jeito. Então, pode passar. A primeira verdade de Deus para nós, que você tem que saber, porque a verdade de Deus é a palavra, né? A primeira verdade de Deus para nós é, quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim e o amém. Irmão, quantas são as promessas de Deus? Todas têm nele o sim e o amém. Você sabe o que significa?
Tudo que é promessa do Senhor, que está escrito na palavra, já foi liberado um sim para mim e para você. Já tem sim. Na palavra diz que Deus tem poder para curar. Já tem um sim. Na palavra diz que Deus tem poder para restaurar. Já tem um sim. Na palavra diz que Deus tem poder para transformar. Já tem um sim. Então, o diabo, ele tenta nos convencer o seguinte. Você está lendo a Bíblia e ele diz assim, esse versículo aí não é para ti. Está até escrito, mas é só para o teu vizinho, para ti não vai chegar. Porque ele é ardiloso. São os sofismas de Satanás. Só que tua mente tem que estar fixada na verdade de Deus. Não. A verdade de Deus para mim é que eu já tenho um sim, para cada promessa. Então essa é a primeira verdade que tem que ficar desenhada na sua mente. Isso está no capítulo 3, onde a gente lista várias verdades. A segunda verdade... Salmo 139, 16. Eu amo esse salmo, gente. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando ele saiu, quando Logos virou rema aqui dentro. Eu disse, meu Deus, os teus olhos me viram substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Jesus, tu tem uma história escrita para mim. E se eu não viver essa história? Gente, eu comecei a ficar preocupado. Meu Deus, eu tenho que encontrar essa história. Porque se tu escreveu, ela não é à toa. Eu tenho que encontrar essa história. Aí eu passei já a orar por Priscila. Senhor, que Priscila se encontre com essa história. Senhor, que a escolha sentimental dela seja baseada na tua história. Que a escolha profissional dela seja baseada na tua história. Que a escolha ministerial dela seja baseada na tua história. Faz o coração dela queimar pela tua história, Senhor. Cerca ela pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, com pessoa, com coisas, com situações que a leve para o centro da tua história. E haja ministrar. Então, porque eu entendi, eu disse, Deus, é o seguinte, eu comecei, eu não te conhecia. Então, eu vivi à toa, né? A gente não conhece Deus, a gente vive igual uma loteria. A gente não sabe para onde vai, nem para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. E nesse período que eu chamo de primeiro nível, que isso aqui deu quase um livro, gente, esse versículo aqui, que eu escrevi. Está lá guardadinho. O primeiro nível da gente é levar a vida de qualquer jeito, sem considerar Deus. O segundo nível é quando você se converte, você descobre que Deus é abençoador, mas você não quer a história de Deus, você quer a bênção de Deus sobre a sua história. Você já chega com o texto pronto, Deus abençoa. Mas tem um terceiro nível. O terceiro nível é quando tu pega a tua história, entrega para Deus, né? Pastor Joaquim, pastora Rose pegaram a história de dentista. Toma, Senhor, essa história. Que agora eu vou pegar a tua história para mim. A história do Senhor para eles era o quê? Era isso aqui. Então, assim, é o terceiro nível. E quando eu entendi isso, né? Eu já tinha feito muita construção nos dois níveis errados, né? Aí você já imagina. Aí eu fico orando, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a encontrar com essa história, vai encaixando as linhas aí, as que eu escrevi errada, acerta, mas tem misericórdia porque eu descobri agora que tu tem uma história para mim. E você sabe qual é a diferença entre mim e o cara que está lá em Pedrinhas cumprindo pena? É que eu sei que Deus tem uma história para mim e ele não sabe. Mas Deus tem uma história para ele. E se ele perseguir aquela história, ele vai ser um vencedor. Aleluias! Então, a verdade de Deus é, de fato, irmão, loucura. A Bíblia diz que a verdade de Deus é loucura. Que é muito louco. E eu não tiro a razão deles, não. Ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus, né? Não tem como entender pela lógica ou pela razão as verdades de Deus. Eu amo essa frase, o pastor Rodrigo já citou ela aqui, pastor Ribinha também, e eu já anotei no meu caderninho, né, que eu anoto tudo, e já está no meu livro. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Irmão, tem uma música que está tocando no céu. Só quem está ligado com o céu está ouvindo essa música. E quem está ligado com o céu está dançando essa música. E quem te olha dançando essa música, pensa que tu é doido. Está entendendo? Porque ele não está ouvindo a música. Mas quem está ouvindo a música, não dá para aguentar, ficar parado. Eu não aguento, eu tenho que dançar. O nome do cara, eu não sei pronunciar direito, eu acho que é alemão, sei lá. Eu não sei a pronúncia, mas está aí no slide. Pode passar. Passa para ver aqui. Eu esqueci de pedir. Pode passar, eu esqueci de pedir para passar, me empolguei tanto. É aqui, ó. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música.
Gente, quem não está escutando a música, pensa que quem está dançando é doido. Deixa eu pensar que você é doido. Eu não estou nem aí, eu prefiro pensar que eu sou doida do que eu ficar doida mesmo, que sem Jesus. Então, aqui são as loucuras, né? Lucas 6,38. Dai, pode passar, e vos será dado. Isso é uma verdade de Deus aqui, ó. Dai e vos será dado. Na matemática, quando eu tiro algo, né? Quando eu dou um dízimo, uma oferta, quando eu abençoo alguém, ajudo o necessitado, na matemática, eu estou diminuindo meu dinheiro. Mas, na verdade, Deus, eu estou multiplicando. Você quer saber um segredo de multiplicação? Mais do que bolsa de valores? Mais do que ações? Dá. É o segredo do pastor Joaquim, é porque ele não conta tudo para a gente, eu estou dizendo. Mas eu disse para ele, pastor Joaquim, eu ainda quero sentar com o senhor, eu quero ouvir tudinho. Gente, o pastor Joaquim, vocês não têm noção de quanto ele é abençoador. De quanto ele é generoso. Não é à toa que isso aqui nasceu. Não é à toa. Porque ele entendeu esse segredo. Que quanto mais ele dá, mais ele recebe. E aí, como é que tu vai explicar isso para uma pessoa que não crê nas verdades de Deus? Ela te chama de doido. Ela diz, não vou tirar porque vai voltar. Eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo, está começando na fé, minha irmã, eu tenho muita conta para pagar, como é que eu faço? Se eu ainda for tirar o dízimo, aí eu mandei o texto para ela do tamanho do mundo. Eu digo, olha, eu vou começar desde o começo te explicando. Porque eu não vou contar do meio, não, porque ela viu um vídeo da internet, né? Aí eu digo, esses vídeos doidos, que a pessoa não sabe nem para ele e está lá ensinando. Eu vou te contar desde Abraão, que andando pela fé, sem lei, dizimava. Ele não esperou lei para ele. Porque o dízimo nasceu antes da lei. E eu estou escrevendo um livro, pastor, sobre isso. Sobre a questão, sobre Tsedacá e Manassé, que é generosidade e fidelidade. E o pastor Joaquim vai escrever um capítulo, que nessa ele vai contar o segredo dele. Tudinho. Para a gente saber. Amém. Então, quando eu tiro, né, na verdade natural, diminui. Mas na verdade de Deus, quando eu tiro, aumenta. Próximo versículo que diz que quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem quiser perder que vai ganhar. Isso é louco. É louco. Aí vem agora, gente, nesse capítulo Verdade de Deus, eu cito várias coisas. Pode passar e passa mais um. Passa esse, passa o próximo e o próximo. O próximo. Ó aqui, gente, quem quer casar? Quem está orando aí por um esposo, por uma esposa, tem verdade de Deus, tem verdade de Deus para quem quer casar. Estou te dizendo que a Bíblia tem tudo, gente. A gente é que não está lendo direito, né? Então, essa aqui é o exemplo 1 que eu dou sobre a verdade de Deus. Deus faz com que o solitário viva em família. Se você está sozinho agora, tem uma promessa. Aí você pega, que foi assim que Deus me ensinou. Escreve no teu caderno e fica, Deus faz com que o solitário habite em família. Senhor, está aqui a tua palavra. Deus faz com que o solitário habite em família, liberta os presos, faz prosperar. Só os rebeldes habitam em terra seca. Quem quer ter filho e não conseguiu ainda, a mulher que está infértil, que está tentando ter filho e não conseguiu, tem promessa. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. É promessa. Quantas são as promessas? Todas têm nele o sim e o amém. Então você pega a promessa, que é a verdade de Deus para você. Você não olha para a verdade natural, você olha para a promessa e você começa a declarar. E você começa a chamar a existência. Aleluias. O Nil disse assim, que os rios, né, que ele viu, que Deus mostrou para ele, era para chamar a existência. Esse livro, ele é para ensinar a chamar a existência. As verdades de Deus. Então, você começa a declarar ali. E aí, nesse capítulo, gente, tem catalogado. Promessa para a família, promessa para a saúde física. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele que dá cova, redime a nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a nossa velhice. Gente, eu estou com esse versículo de Senhor, a tua palavra diz que tu vai fartar de bens a minha velhice. Eu já estou vendo os meus bens, Senhor. A minha velhice vai ser farta de bens, Senhor. Eu não inventei esse versículo, está escrito. Eu ainda digo assim, gente. Senhor, eu não estou inventando. Está escrito. Eu creio. É verdade de Deus para mim. E comece, meu irmão. E comece a puxar as verdades de Deus para você. Não aceite as mentiras de Satanás. Não aceite.
E aí tem para se sentindo cansado, se sentindo inseguro, dúvidas sobre a oração, cuidar de Deus. E tem essa aqui que eu cataloguei, sobre verdade para os filhos. Isso aqui está tudo no livro, desse jeitinho. Meu filho não quer saber de Jesus. Verdade natural. Verdade, pode passar. Passa um slide. Verdade natural. Meu filho não quer saber de Jesus. Verdade de Deus. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Aí você sabe como é. Isso aqui eu oro por Priscila, gente, há muito tempo. Senhor, eu te louvo. Aí eu digo assim, porque Priscila será ensinada do Senhor. Será abundante a paz dela. Priscila é uma bênção. Priscila vai me dar muitas alegrias. O meu filho vai viver tudo que tu escreveu no livro para ele. E aí você coloca o nome do seu filho. No livro tem um espaço para você colocar o nome do seu filho para orar. E aí você vai declarando. Não confunda identidade com comportamento. Ah, meu filho está tendo um comportamento. É só um comportamento, mas não é a identidade dele. Ah, meu filho está usando droga. É um comportamento, não é identidade. Meu filho está na homossexualidade. É um comportamento, não é identidade. Não aceite comportamento ditar quem é o seu filho. Ainda que seu filho esteja com comportamento de usuário de drogas, não é a identidade de Deus. Se ele esteja na homossexualidade, não é a identidade de Deus. Temos que confessar a verdade de Deus. Pode passar mais. Eu botei aqui, a seguir temos algumas verdades de Deus para os nossos filhos. Pode passando mais. Eu estou passando rápido, só para vocês terem uma ideia do que tem no livro, né? Pode passar. Isaías. Tu transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Gente, essa é a promessa de Deus para os nossos filhos. Que eles vão possuir as nações. Amém? Aí, passa mais um versículo, um slide, um versículo. A oração, eu faço essa oração por Priscila. Senhor, eu te louvo, porque Priscila vai possuir as nações. Onde ela chegar, lugares assolados serão restaurados. Eu digo para ela, filha, onde tu chegar, se o lugar tiver assolado, tu vai ser restauradora. Tu vai ser reparadora de brecha e restauradora de veredas. Onde tu chegar, pode ter o maior caos do mundo. Eu tenho uma promessa, que a minha posteridade será restauradora. Então, é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas finanças. E aí, irmãos, aí a gente vai. A tua descendência, passa mais um slide. A tua descendência será poderosa na terra, e a geração do reto será abençoada. Aí eu declaro, Senhor, eu te louvo, porque meu filho será poderoso na terra e será abençoado. Eu digo sempre para ela, minha filha, você vai ser poderosa na terra. Porque a palavra de Deus diz que a minha descendência vai ser poderosa na terra. E eu não vou aceitar outra verdade, porque essa é a verdade de Deus. A verdade de Deus é a palavra do Senhor. Agora, a gente passa esse slide aqui, é o que eu mais gosto. Passa aí. Olha aí, pastor Joaquim, você está conseguindo ver? Trazendo para a nossa realidade. Verdade natural versus verdade de Deus. Pastor Joaquim e pastora Rose. Passa mais um slide. Vamos contextualizar. Qual era a verdade? Gente, vocês estão vendo esse templo aqui bonito, né? Grande, estruturado, painel de LED, chique. Tudo bonito. Você sabe qual era a verdade natural daqui? Aqui era um lixão. Está aí a foto, eu botei. Aqui era um lixão. Essa era a verdade natural que todos viam. Mas o pastor Joaquim, a pastora Rose, eles viam isso aqui, ó. Vidas rendidas ao Senhor. Aleluias! Era isso que eles viam. Eles não aceitaram o que o povo dizia para ele. Tu é louco, ali é um lixão. Aqui era um lixão, gente. As pessoas olhavam o pastor Joaquim, pastora Rose, e diziam, o que vocês estão fazendo ali? Em cima daquele lixão, o que vocês vão construir ali? Eles não buscaram área nobre. Eles não construíram a igreja numa área nobre. Eles foram buscar, aqui era um lixão. Era onde depositavam os lixos do Angelim. Mas eles viam isso aqui, ó. Eles me viam. Eles viam você. Eles sabiam que um dia você ia chegar aqui. E você ia se render aos pés do Senhor. Eles viam a minha família chegando aqui destruída. Em 2011, e sendo restaurada. Eles viam vidas sendo transformadas. Eles viam histórias.
Então, isso aqui para mim é um exemplo assim bem claro para as nossas vidas. Isso aqui é uma contextualização, né, da gente. Eles não olharam para a verdade natural, eles olharam para a verdade de Deus. Então é isso que esse livro tem um propósito, que Deus me deu esse instrumento. E eu vejo esse livro, pastor, ele não é um livro, ele é um seminário. Porque ele tem que ser ministrado, sabe? Cada capítulo, gente, eu fico assim maravilhada. E eu leio ele como se eu fosse leitora. Eu não leio como escritora. Porque foi uma coisa que eu recebi do Senhor, tanto quanto vocês estão recebendo agora. E eu tenho justamente meu livro aqui, porque para poder eu não me esquecer. Quando o diabo quer... verdade de Deus. Quando o diabo está querendo puxar uma verdade, né? E eles viam mais coisas. Passa mais um slide. Olha o que eles viam. Olha aí, pastor. Daqui saiu isso aqui, ó. Desse lixão. Que não ficou, gente, não ficou só aqui. Olha esse lugar aqui, ó. Que Deus. Tudo porque eles creram na verdade de Deus. Eles não olharam para a verdade natural, que era um lixão. E eles viram vidas e vidas, igrejas, alianças. Hoje nós temos aliança na Europa. Hoje nós temos aliança em outros países. E o povo vindo e dizendo, eu quero ficar debaixo da cobertura do pastor Joaquim, eu quero essa unção, eu quero essas águas, e eu também. E outra coisa que é interessante, que eu sempre digo quando a gente está com os pastores de fora, né? Eu digo, olha, essa igreja ela tem um mistério, ela não é uma igreja de bairro. As pessoas saem de qualquer lugar de São Luís para vir para cá, porque tem uma água diferente aqui. Eu tenho um monte de igreja lá perto lá de casa, que eu podia me congregar lá no Renascença, pertinho, mas eu vinha para cá. Porque a água daqui é diferente. Tem uma água viva aqui, meu irmão. Tem uma água viva. Então, as pessoas saem de todos os lugares de São Luís e dizem, eu quero estar aqui. Porque eles cavaram esse rio. Isso não é idolatria, isso é água pura. E quem tem sensibilidade, percebe. Eu percebo, minha irmã, a água daqui é boa demais. E eu tenho bebido, por isso que eu estou nesse fogo todinho. Glória a Deus. Aleluias, né? Então, o livro Verdade de Deus, pode passar, verso Verdade Natural, ele é um manual também de como orar a palavra. Não sei se vocês já ouviram muito falar, Valnice Milhões fala muito da questão de orar a palavra. E ele é um manual de como orar. E, gente, o pastor vai me dizer no tempo. Já acabou? Então, vou parando aqui. Gente, se vocês quiserem ver de tarde, a gente continua. 5 horas, tem cenas dos próprios capítulos. Ai, Jesus. Eu vou só passar aqui tudinho. Peraí, tem coisa, vocês nem imaginam. Por isso que eu disse que não é um livro, é um seminário. Entendeu? Eu quero só o último slide. É um seminário, porque é muita coisa. E é coisa tão preciosa. Tem um capítulo sobre vacina que Deus me deu, dizendo o seguinte, do que a vacina é feita. Tirando a do Covid, que bagunçou esse conceito de vacina, né? Porque depois que teve o Covid, vacina ficou bagunçado o conceito. Mas a vacina ela é feita da doença. Então, para eu virar uma vacina, eu tenho que pegar a doença. Agora, quando eu pego essa doença e levo ela para Jesus, eu me transformo numa vacina. Eu vou curar outros. Esse livro é uma vacina para curar outros, saúde mental de outros, né? E só o último... já tirou. O último slide. Eu só queria que ficasse o último slide. A gente terminou. Tiraram já. Só o último. Só o último e eu vou sair, gente. Eu juro que eu vou sair. Antes que o pastor Joaquim me expulse. Porque o último slide, ele tem 2 fotos interessantes, que é a verdade natural que eu estava vivendo e em que essa verdade natural se transformou, que é o livro, né? Acho que já me expulsaram mesmo. É o último slide, só o último. Eu vou me embora. Só o último eu vou me embora, prometo, em nome de Jesus. É muito slide, porque é um seminário. O último. Aí ele vai e passa rápido. Deixa para lá, fica para de tarde. O último slide, ele tem uma foto de como eu estava e o que surgiu desse estado, né? Uma depressão, nasceu esse livro. Então, a verdade natural, o que é que eu via? Uma depressão. O que é que Deus via? Esse livro, entendeu? Amém? Aleluias, obrigada, meus irmãos. Deus via isso aqui, ó.
Em lugar de vergonha, dupla honra. Aleluias. Glória a Deus.